CBN Startups. É isso, gente. A partir de hoje, aqui na Rádio CBN Amazônia Belém, a gente vai ter um espaço dedicado para divulgar a comunidade de inovação do Pará. A gente vai ter um espaço dedicado para as startups. É claro que é um universo que nós, jornalistas, conhecemos pela divulgação, mas nós vamos mergulhar nesse universo com a ajuda de um convidado que, a partir de hoje, passa a integrar o nosso time de comentaristas aqui na Rádio CBN Amazônia Belém, que é o Vitor Alves, presidente do Conselho da Associação de Inovação de Tecnologia do Pará. Vitor, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder compartilhar. Muito bacana ter você aqui. Bom, Vitor, então bora começar pelo básico, né? O que é uma startup? Como é que ela surge? Eu trouxe, inclusive, três autores aqui de startups. O Steve Blank, o Eric Ries e o Paul Graham. Os três têm 3 tipos de indicações diferentes sobre o que é uma startup, né? Mas ambos eles, todos eles, na verdade, eles indicam que é uma empresa que tem um grande potencial de crescer. Então, você começa ali com uma ideia, normalmente é algo muito arriscado. Então, qual é a diferença de uma startup para uma empresa tradicional? Vou abrir uma padaria. A padaria já foi validado. Você sabe que as pessoas precisam de pão, as pessoas precisam de leite, precisam de café. Então, é validado. Se você chega com uma padaria em um lugar onde não tem padaria, a sua chance de sucesso é muito alta. Uma startup não. Normalmente ela tem uma hipótese. Será que se eu trouxer essa solução para esse mercado aqui, será que essa dor ela existe? Será que a pessoa pagaria para resolver essa dor? Será que funciona? A startup tem uma grande incerteza. Então esses 3 autores aqui eles citam sobre a incerteza do mercado. Só que o que é interessante? Normalmente a startup ela chega num mercado que é pouco explorado. Às vezes ele foi validado em outro país, às vezes foi validado de uma outra forma diferente em algum outro lugar. E você introduz aquela ideia ou aquela solução dentro de uma problemática específica. Então, normalmente o startupeiro, né, a pessoa que criou a startupeira, inclusive aqui na nossa região, nós temos uma estatística de 40% das startups são ou fundadas ou são geridas por mulheres. E isso é uma estatística muito alta, a nível Brasil e nível nacional, nível internacional, inclusive. Então, a ideia é essa, que a startup é você ter uma ideia, você valida aquela ideia e se você der certo, você tem um potencial de crescimento muito alto. Então, nós temos vários casos, não são só locais, nacionais e internacionais, de empresas que começaram bem pequenininhas. As redes sociais, todas elas começaram normalmente bem pequenininhas, depois foram vendidas e ficaram muito grandes. Então, a startup tem essas variáveis aí. Normalmente é alguma ideia, normalmente é um ambiente muito incerto e tem uma chance de crescer muito alto. Essas são algumas das premissas para startups. Volta e meia o pessoal insere uma nova premissa, mas essas são as básicas, de acordo com esses autores aqui que eu trouxe. Vou tentar trazer de fora para dentro, tá? De um país muito desenvolvido nessa questão de startups, para o nosso aqui que já está em desenvolvimento e está num ritmo muito bom. Então, vamos lá. Vale do Silício. Vale do Silício, para quem não conhece, é o lugar no mundo onde as startups querem ir. É como se fosse a meca das startups, tá? Então, você vai no Vale do Silício, o Google está lá, você tem a Apple, as grandes empresas estão no Vale do Silício. E, normalmente, as empresas querem ir para lá. Tem outros lugares nos Estados Unidos que as pessoas também estão migrando, mas o Vale do Silício é o maior lugar. Então, você tem um baita ecossistema, onde não só empresas rodam, mas você tem as universidades, você tem investidores, muitos investidores com dinheiro, você tem o governo. Às vezes, o governo, inclusive, atrapalha lá nos Estados Unidos. Mas aí a comunidade é forte, todo mundo se reorganiza para que volte a crescer. E tenha um ritmo muito bom e é sempre muito bom. Então, normalmente o Vale do Silício é onde a gente se espelha. E se você for ver no Brasil, todo mundo chama a sua comunidade de Valley, né? Então, é o Açaí Valley aqui em Belém, é o Tucuju Valley. Em Macapá, exato. Porque todo mundo se espelha no Vale do Silício, que é o Silicon Valley, né? Olha, interessante isso. Tá vendo como a gente vai aprender muito aqui? Pode continuar. Então, o Silicon Valley, que é o Vale do Silício, a gente se espelha nele, todo mundo se espelha e todo mundo tem o seu próprio Valley, né? Como é que a gente trata isso localmente aqui na região? A comunidade Açaí Valley começou há 10 anos atrás, em 2014. Esse ano faz 10 anos, deve ter uma festa até o final do ano, tá, de comemoração de 10 anos da comunidade. Essa comunidade começou pequenininha, eu mesmo não participava da comunidade e as pessoas eram muito dispersas. Hoje ainda tem alguma dispersão aqui, tá? Então acho que um dos objetivos nossos
é de fato unir essa galera, unir um pessoal que queira levar a economia da startup para fora. Então, nos Estados Unidos, a economia da startup, assim, tem estados, inclusive no próprio Brasil, Santa Catarina, por exemplo, é um estado que migrou da economia de turismo para a economia de startup, de inovação e tecnologia. Então, imagina num estado onde é turístico, Santa Catarina, a economia da inovação é mais forte do que a economia do turismo. A ideia é que um dia o nosso recurso vai acabar. Eu sei que o estado do Pará é um estado muito forte em termos de recursos naturais, água, minério, mas um dia esse recurso acaba. E aí, o que é que resta? Se a gente tiver propriedade, tiver tecnologia para exportar, tiver não só minério, mas também traduzir isso em tecnologias, em coisas que a gente possa colocar conhecimento e também exportar, a ideia é que a gente comece a fazer isso a partir de agora. Então, a tecnologia não só é uma fonte de receita, de renda, deixar as pessoas com dinheiro, mas a tecnologia também é um meio de salvar a floresta. Porque você não precisa fazer as pessoas existirem só da extração, mas também você pode fazer elas existirem e elas terem a sua economia baseada em inovação e tecnologia. A gente está com um espaço super aberto aqui, porque eu acho que é muito legal isso, sabe, Vitor? Nós que fazemos jornalismo diariamente, a gente sabe dos nossos desafios de cobrir uma cidade, os seus problemas, as suas dificuldades, de falar pela população também. Mas a gente também precisa ter esse olhar propositivo, de mostrar um Pará que dá certo, através das startups também. Eu acho que esse é um objetivo que, quando a gente alcança, a gente está, de fato, cumprindo a nossa meta enquanto jornalistas, sabe? E você não imagina a alegria que eu estou, enquanto integrante desse time da CBN, de poder trazer vocês para cá com a gente conhecer esse universo, navegar nesse universo. E o nosso tempo, só te digo uma coisa, vai ser curto para essa conversa. Porque a ideia desse bloco, gente, já era... Nós ficamos 15 minutos no ar conversando sobre startup. O Vitor trouxe para a gente aí um leque de possibilidades já, fazendo uma introdução. E na semana que vem, o Vitor vai estar participando de um evento. Onde que vai ser, Vitor? Vai ser em Brasília, um hackathon. Legal. Hackathon é um evento de inovação, para criar novas startups. Muito bacana. Então, ele vai entrar ao vivo com a gente lá desse evento também, trazendo todas as informações. E, claro, a gente aqui toda terça-feira também, a nossa ideia é trazer esses cases aqui, né? A gente tem muita coisa para conhecer, para aprender e para possibilitar também o olhar do investidor local, regional, para esses grupos, para essas startups que certamente estão fazendo a diferença no nosso estado, na nossa Amazônia. Uma alegria ter você como parceiro, tá, Vitor? Eu que agradeço o espaço, a comunidade agradece o espaço. Tenho certeza que vocês já são um grande player. A CBN é um grande player da nossa região em levar as startups e fazer a economia girar. Muito obrigada. Semana que vem a gente se encontra. Tamo junto. Tá obrigado. bom? Tamo junto. Bom, são 9...